Tem dias que parece que a gente perde a paz do nada, né? Mas quando olha bem, foi alguém que chegou, bagunçou tudo e saiu como se nada tivesse acontecido. E aí sobra o silêncio, aquela ausência que grita. A mente não desliga. Fica repetindo as conversas, buscando erros, tentando entender o que a gente fez para merecer aquele desprezo. Mas a verdade é que, muitas vezes, a dor não vem da pessoa em si, mas da importância que a gente deu para ela. É aí que o estoicismo entra com uma frase curta, mas poderosa. Não sofra por quem não te valoriza. Isso não é frieza, é liberdade. É que quando a gente continua alimentando essa dor, é como se deixasse uma porta aberta para quem já foi embora continuar entrando. E o pior, entrando com sapato sujo. A chave para virar esse jogo é parar de entregar o controle da sua paz para quem não sabe nem cuidar da própria. E isso exige coragem, exige olhar no espelho e perguntar: por que eu deixei isso me afetar tanto? Porque, no fundo, não é o que aconteceu fora que dói, é o que a gente repete aqui dentro, no pensamento. A gente sofre mais com a história que cria na cabeça do que com o fato em si. Aquela cena que já passou vira um filme infinito que a mente insiste em reprisar. A frase maldita, o olhar frio, o silêncio calculado. Tudo isso vira munição para nossa insegurança. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que o problema não é o que nos acontece, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. E aí tudo muda. Porque se a dor está dentro, então a cura também começa ali. Quando a gente entende isso de verdade, é como se acendesse uma luz num quarto escuro. Começa a enxergar que pode escolher o que guardar e o que soltar. Pode sentir tristeza, claro, mas não precisa morar nela. O estoicismo não manda você virar um robô sem emoção. Pelo contrário, ele ensina a sentir sem se afundar, a olhar para dentro sem se perder. A liberdade emocional nasce quando você para de colocar sua paz no bolso dos outros. Tem uma virada de chave que acontece quando você começa a observar seus próprios pensamentos com mais honestidade. Quando, em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar o que isso está me ensinando. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre você. Você deixa de ser refém da história e vira o autor do próximo capítulo. É como largar a âncora que estava te prendendo e finalmente navegar de novo. É nesse ponto que o estoicismo brilha. Ele não te promete uma vida sem dor, mas te entrega ferramentas para lidar com ela com mais clareza. E essa clareza é o que separa o sofrimento inútil da superação consciente. Quando você entende que pode escolher como interpretar o que vive, descobre que pode também escolher a paz, mesmo em meio ao caos. Tem uma cena que se repete muito na vida de quem foi ferido. A pessoa deita, fecha os olhos e, no lugar de descanso, vem o turbilhão. É como se a mente não aceitasse o que aconteceu. E aí começa o ciclo de interpretações. Não sou o suficiente, não fui burro, ninguém nunca vai me amar de verdade. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou é só a emoção tomando o volante? Muitas vezes o que parece certeza é só o medo disfarçado de lógica. A dor sussurra mentiras quando a gente está vulnerável. E se a gente não questiona essas mentiras, acaba acreditando nelas como se fossem tatuagens na alma. Mas nada é fixo. Nenhuma dor é sentença. O que a gente sente pode ser transformado, desde que a gente tope olhar com calma, não para negar o que viveu, mas para entender que a interpretação que você deu naquele momento não é a única possível. O pensamento machuca mais que a realidade. A emoção, quando não observada, vira um juiz injusto. O segredo está em sair desse tribunal interno, onde você é sempre o culpado. E como fazemos isso? Trazendo consciência, um passo de cada vez. O estoicismo ensina que quem assume o controle da própria mente, assume também o controle da própria vida. E isso não significa apagar a emoção, mas aprender a não viver como se ela fosse o centro de tudo, porque a gente pode sentir sem se render, pode chorar sem se afogar, pode lembrar sem se destruir, e, acima de tudo, pode seguir em frente sem arrastar correntes invisíveis. A grande virada vem quando a gente entende que sofrer é diferente de viver a dor. Sofrer é se aprisionar na dor, viver é passar por ela, e a gente passa.
Ufa! Às vezes, machucado, mas passa. Porque o tempo não espera e a vida não para. E nessa estrada tem dois caminhos, o de repetir os padrões ou o de reconstruir com mais consciência. Quando a gente se torna observador da própria mente, percebe que há espaço entre o que acontece e o que a gente sente, e esse espacinho, quase invisível, é onde mora a liberdade. A liberdade de decidir se vale a pena sofrer de novo, se vale a pena manter aquele pensamento rodando como um disco arranhado. Não é fácil, eu sei, ainda mais quando tudo parece ter desmoronado. Mas olha só, o passado não muda, o que muda é o que você faz com ele. Você não precisa apagar o que viveu, precisa aprender a olhar para isso sem carregar o peso como se fosse uma cruz. E esse aprendizado começa com uma escolha: parar de dar poder para quem já não faz parte da sua paz. Quando você escolhe isso, a vida começa a se reorganizar de um jeito novo, menos dependente, mais centrado. E é aqui que a filosofia estoica se encaixa com perfeição. Ela ensina que a gente não controla os outros, nem os acontecimentos, mas pode controlar o que pensa, o que sente, o que responde. É como se você voltasse a ser dono da própria casa, fechando as portas e janelas para tempestades que antes invadiam sem pedir licença. E aí, meu amigo, começa uma nova fase, mais firme, mais sua. Tem uma armadilha silenciosa que muita gente cai sem perceber: confundir amor com dependência. A gente aprende desde cedo que amar é se doar, é se entregar, é fazer tudo pelo outro. Só que, quando essa entrega ultrapassa o limite do respeito por si mesmo, deixa de ser amor e vira prisão. Você começa a medir seu valor com base no humor, na presença e nas atitudes do outro. Se a pessoa sorri, seu dia é bom. Se ela some, seu mundo desaba. E aos poucos você deixa de existir fora daquela relação. Isso não é afeto, é apego. E o apego, quando alimentado, tem o poder de virar corrente invisível. A filosofia estoica, com sua lucidez quase desconcertante, nos alerta: ninguém deve carregar o peso da nossa felicidade. Não porque amar seja errado, mas porque a responsabilidade de estar bem é nossa. Sêneca já dizia que a maior fonte de sofrimento está na dependência emocional. E não é exagero. A pessoa se torna refém da presença do outro, e qualquer ausência, por menor que seja, vira um vazio desesperador. Isso consome, esgota, apaga. E o mais grave, cria a ilusão de que sem o outro você não é ninguém. Mas você é. Sempre foi. Só esqueceu por um tempo. Esqueceu que sua paz, seu valor e sua estabilidade precisam estar enraizados dentro de você, e não no comportamento de quem nem sempre vai ficar. Amar não é problema. O problema é o desequilíbrio. Quando a gente se doa tanto que desaparece, o amor se perde também. Porque amor verdadeiro não exige sacrifício de identidade. Ele caminha junto, lado a lado, e não por cima de ninguém. É por isso que o desapego emocional não é frieza, é maturidade. É saber estar inteiro com ou sem alguém. É entender que vínculos saudáveis são feitos de liberdade, não de coleiras, e que ninguém tem o dever de preencher nossos vazios. Isso é trabalho nosso. E quando a gente assume essa tarefa, a vida muda. A insegurança diminui, o medo da perda se dissolve e as relações ganham leveza. Porque aí, sim, o amor pode fluir sem cobrança. Esse processo começa com uma observação simples: perceber quando estamos exigindo do outro algo que deveríamos estar dando para nós mesmos. Carinho, atenção, segurança, acolhimento. Quando a gente para de esperar do lado de fora o que precisa nascer do lado de dentro, o jogo vira. A dor dá lugar à paz. E o amor deixa de ser carência para virar escolha. Isso é liberdade emocional. E ela é rara, mas vale cada passo nessa jornada. E se o estoicismo tem algo poderoso a oferecer, é exatamente isso: a lembrança de que a única pessoa que vai te acompanhar até o último segundo da sua vida é você. E se essa companhia for leve, forte e firme, nada lá fora vai conseguir te desmontar. Amar é bom, mas se amar é essencial. Tem gente que acha que se desapegar é deixar de sentir,
Mas não é bem assim. O desapego emocional não é ausência de emoção, é presença de consciência. É quando você sente tudo, mas não se perde no meio disso. É quando ama alguém, mas não entrega sua paz como se fosse um presente descartável. É saber que pode se importar, pode se envolver, pode até sofrer um pouco, mas que no fim das contas é você quem segura as rédeas da própria vida. E isso é o que o estoicismo chama de autonomia emocional. Uma força silenciosa, mas firme, que ninguém vê por fora, mas que sustenta tudo por dentro. Muita gente confunde apego com afeto, mas são coisas bem diferentes. O afeto respeita, acolhe, dá espaço. O apego sufoca, exige, prende. Um te aproxima, o outro te amarra. E quando você começa a se libertar do apego, percebe que amar também é deixar ir, que cuidar também é se afastar quando necessário, e que presença não se força, se oferece. O estoicismo não nos ensina a viver sozinhos no mundo, mas a sermos inteiros mesmo quando estamos acompanhados. A verdadeira liberdade não é estar só, é não depender de ninguém para se sentir completo. É uma mudança de dentro para fora. Um tipo de amadurecimento que vai se construindo no silêncio. Quando você para de esperar que os outros te validem, começa a descobrir seu valor real. E aí, coisas que antes te deixavam em pedaços, hoje, já não te afetam tanto, porque você criou um chão mais firme dentro de si. Isso não significa que não vai mais sofrer, mas que vai sofrer com consciência, sem drama desnecessário, sem implorar para ficar, sem aceitar menos do que merece, só para não ficar sozinho. E o mais bonito disso tudo é que, quanto mais inteiro você fica, mais autêntico se torna. E gente autêntica atrai vínculos mais verdadeiros. Relacionamentos deixam de ser campo de batalha e viram território de troca. Você não precisa mais se diminuir para caber na vida de ninguém. Não precisa mais aceitar migalhas emocionais, porque finalmente entendeu que sua presença é valiosa. E que estar bem sozinho é o que te prepara para estar bem com os outros. Quando a gente pratica o desapego de verdade, começa a dizer menos eu preciso e mais eu escolho. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona. Muda o peso das expectativas, muda até a forma como você se olha no espelho. Porque quando você para de se abandonar para agradar os outros, começa a se encontrar. E esse reencontro é uma das experiências mais libertadoras que existem. E é nesse ponto que o estoicismo encaixa como uma luva. Ele ensina que a vida é muito mais leve quando a gente deixa de buscar fora o que só pode ser cultivado por dentro. Paz, amor, equilíbrio, tudo isso começa no silêncio do nosso próprio coração. E quando esse lugar está em ordem, nenhuma tempestade lá fora consegue tirar a sua firmeza. Chega uma hora em que a gente precisa voltar para casa, mas não estou falando da casa com paredes, janelas e endereço. Estou falando da casa interior. Aquela que a gente abandona quando passa tempo demais tentando ser aceito, agradar, caber nos espaços alheios. O estoicismo, com toda a sua simplicidade firme, nos convida a fazer esse caminho de volta. É como se dissesse, ei, olha para dentro, tá tudo aí. E tá mesmo. A paz que você procura, a força que você admira nos outros, a clareza que parece tão distante, tudo isso já vive em você. Só está encoberto pela bagunça que os outros deixaram quando passaram por aí. Quando a gente começa a arrumar essa bagunça, percebe que muitas dores vinham só de ter esquecido quem era. Viver em função de agradar é o atalho mais rápido para se perder. A cada sim forçado, a cada silêncio engolido, a cada vez que você se diminuiu para não incomodar, foi abrindo mão de um pedaço seu. E o resultado disso é um vazio estranho, uma angústia que não tem nome, mas pesa. A saída: recolher essas partes perdidas e reconstruir, aos poucos com carinho, com verdade. Tem gente que só entende o valor da liberdade quando se vê em prisão emocional, quando percebe que não consegue mais dizer o que sente, que tem medo de ser quem é, que vive pisando em ovos. Isso não é amor. Isso é prisão com vista bonita. O estoicismo ensina que se você precisa se abandonar para ser aceito, então essa aceitação não vale a pena.
Você merece relações onde pode respirar, onde pode ser inteiro, onde o outro não exige que você se esconda para manter a paz. E essa reconstrução começa no silêncio. É ali, longe do barulho do mundo, que você escuta de novo a sua própria voz. Aquela voz que te lembra do que é essencial, que te diz que não precisa de permissão para ser feliz, que não precisa provar nada para ninguém, que você já é suficiente, não porque fez tudo certo, mas porque está tentando com sinceridade. A filosofia estoica chama isso de voltar ao centro, de encontrar um ponto de equilíbrio que não depende de elogios nem da presença constante de alguém. Quando você aprende a habitar esse lugar, tudo muda. As rejeições não doem tanto, os abandonos não desmontam, os silêncios dos outros já não te machucam como antes, porque agora tem alguém aí dentro, você, presente, acordado, atento, e esse alguém não se abandona mais. Você entende que o mundo pode até virar as costas, mas que sua paz não vai embora com ele, porque agora você carrega ela por onde for. E mais uma vez, o estoicismo aparece como uma bússola. Ele não te promete que a dor vai sumir, mas te garante que ela não vai mais te comandar, que ela pode até visitar, mas não vai mais morar. E isso, meu amigo, é o começo de uma vida com mais verdade e muito mais leveza. Tem uma verdade que assusta no começo, mas depois liberta. Ninguém pode te ferir sem a tua permissão. À primeira vista parece absurdo. Afinal, como assim? A gente não escolhe ser machucado. Só que o estoicismo mostra é que, por mais que não controlemos as ações dos outros, a gente sempre tem uma escolha sobre como reagir. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia algo direto. Escolha não ser prejudicado e você não será. Isso muda tudo, porque se a dor depende da forma como eu encaro, então a minha força também está nesse lugar, na resposta, e não no ataque. E quando essa ficha cai, é como se uma armadura invisível começasse a se formar. Não daquelas duras que te deixam frio, mas daquelas feitas de consciência. Você começa a ver que nem toda crítica precisa ser absorvida, que nem toda ausência é pessoal, que nem todo silêncio é rejeição. O que o outro faz é sobre ele. O que você sente com isso é sobre você. E essa separação é o que salva, porque enquanto você mistura tudo, vive refém da emoção alheia. A maioria das pessoas entrega o próprio bem-estar nas mãos dos outros, como se a felicidade fosse uma moeda que alguém pode dar ou tirar. Mas convenhamos, isso é perigoso demais e injusto com você mesmo. Dar esse poder a alguém é como deixar a porta da casa aberta e reclamar dos estragos. O estoicismo ensina que nossa paz precisa estar trancada num lugar seguro, dentro da gente, onde ninguém entra sem convite e onde a chave não é emprestada para qualquer um. Essa chave é feita de presença, de autoobservação, de saber pausar antes de reagir. Quando você sente raiva, tristeza, frustração, tudo bem. Mas ao invés de responder no impulso, respira, observa, questiona. Será que essa dor é mesmo sobre o outro? Ou é algo que acendeu algo antigo dentro de você? Esse espaço entre o estímulo e a resposta é o que define a liberdade interior. E liberdade, nesse caso, é não ser marionete das suas emoções. Não é que você vai parar de sentir, claro que não. Você continua sendo humano com tudo que isso traz. Coração, memória, sensibilidade. Mas você aprende a sentir sem se afundar. Aprende a deixar passar sem se agarrar. Aprende que dignidade é não deixar que a dor vire identidade. Que mágoa nenhuma merece te acompanhar para sempre. Que resposta nenhuma vale o custo da sua paz. A cada vez que você escolhe manter o equilíbrio, mesmo quando tudo provoca o contrário, você cresce, silenciosamente, fortemente. E é por isso que o estoicismo é tão poderoso. Ele não te ensina a vencer os outros, mas a vencer a si mesmo, a conquistar sua própria mente, a domesticar suas reações, a proteger seu mundo interno como quem cuida de um templo. E esse templo, quando bem guardado, vira um lugar sagrado que ninguém pode invadir. Tem gente que vive carregando o passado, como se fosse uma mochila cheia de pedra. O tempo passa, o cenário muda,
Mas por dentro a pessoa ainda está presa numa cena antiga. Um abandono, uma rejeição, uma palavra dura, uma culpa que ficou ecoando. O passado vira tipo uma sombra que insiste em caminhar junto. E a verdade é que enquanto você se agarra ao que já foi, não consegue viver o que ainda pode ser. O estoicismo é direto. O que passou, passou. O que importa agora é o que você vai fazer com isso. Não dá para seguir em frente com os olhos, no retrovisor o tempo todo. Cada vez que você revive aquela dor, você se machuca de novo. Não porque a situação voltou, mas porque você não soltou. E às vezes, nem percebe, porque virou hábito, virou identidade. Mas ei, você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que aconteceu. E essa diferença muda tudo. Muda o tom da sua história. Muda o seu presente. E começa a curar, de verdade. Aceitar o passado não é dizer que tudo foi certo. É só parar de lutar contra o que não dá para mudar. É respirar fundo e dizer, foi isso. Doeu, te quebrou, te fez repensar muita coisa. Mas agora, o que você vai fazer com isso? Vai repetir o ciclo ou vai usar essa dor como fundação para uma versão mais firme de você mesmo? A vida segue. E o estoicismo lembra. Enquanto você estiver vivo, pode recomeçar. Tem muita gente que constrói a própria identidade em cima das dores antigas, como se carregassem crachás. Fui traído, fui rejeitado, fui abandonado. Mas nenhum desses rótulos é você. Eles só foram partes da jornada. A estação onde você parou não precisa ser o seu destino final. E se quiser, pode até ser o ponto de virada. Aquele momento em que, mesmo com tudo bagunçado, você decide seguir em frente com mais lucidez e menos peso. E olha só que interessante. Quando você solta o que já foi, começa a abrir espaço para o novo. Novas relações, novos pensamentos, novas possibilidades. Mas o passado ocupa tanto espaço mental que muita gente nem vê o presente acontecendo. O estoicismo propõe que a gente viva no agora, porque é no agora que tudo acontece. É no agora que a cura começa, que a escolha é feita, que a vida é sentida. Não no se tivesse sido diferente. Então, se tem algo que você precisa deixar, deixe. Se tem uma história que já acabou, aceite. Se tem um vazio que ficou, preencha com você, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Essa responsabilidade é sua. E por mais dura que pareça, ela também é libertadora. Porque quando você entende que o passado só tem o peso que você permite, começa a se sentir mais leve. E leveza, meu amigo, é um sinal de que você está voltando para si. A vida não pausa para a gente entender tudo antes de seguir. E por mais que a gente queira explicações, muitas vezes elas não vêm. Ficam os porquês soltos no ar, as pontas que não se amarram, o fim que não fecha como a gente queria. Mas, e aí? Vai parar tudo só porque não teve a resposta que esperava? O estoicismo nos ensina que maturidade emocional é aceitar que nem tudo vai ter um final explicado, que algumas histórias acabam em silêncio, e que mesmo assim a gente pode seguir com dignidade. Tem gente que passa anos tentando entender por que foi deixado, porque não foi suficiente, porque não foi valorizado. Mas às vezes não é sobre entender. É sobre aceitar que o outro fez escolhas e que essas escolhas não definem quem você é. Não adianta cavar no chão errado tentando achar um motivo para se sentir inteiro. Sua inteireza não está lá. Está em você. E quando você começa a cuidar disso, a falta de resposta já não importa tanto assim. O apego ao passado geralmente vem acompanhado de uma ilusão, a de que algo ficou inacabado. Como se houvesse uma porta aberta que ainda precisa ser fechada pelo outro. Mas sabe qual é a real? Às vezes essa porta só vai se fechar quando você decidir sair do ambiente. Ficar esperando pelo fim ideal é continuar dentro do mesmo quarto escuro. A saída exige movimento. E o primeiro passo é aceitar que talvez nunca venha um pedido de desculpas, uma explicação ou um acerto. E tudo bem. O estoicismo é claro. A paz não está em ter controle sobre o que já passou, mas em deixar de ser dominado por ele. Aceitar o que não foi, o que não será, o que não voltou. Quando você decide parar de tentar costurar o passado, começa a tecer o presente, e é nesse tecido novo que a sua nova história começa a ser bordada.
com outras cores, outras formas e, principalmente, com mais consciência de quem você é agora. Não de quem foi quando tudo desmoronou. O apego ao passado é como uma âncora disfarçada de saudade. Parece só um pensamento nostálgico, mas te impede de seguir. Por isso é preciso coragem para soltar. Coragem para dizer, isso não me define mais. Porque toda vez que você revive aquela cena, você perde um pouco da chance de construir algo novo. E convenhamos, já doeu demais para continuar se machucando por conta própria, né? O mundo não vai parar, mas você pode parar de se ferir e quando você para, algo novo começa. O presente fica mais claro, as emoções ganham nome e você volta a respirar com mais leveza, não porque tudo se resolveu, mas porque você escolheu seguir mesmo sem todas as respostas. Isso é força, isso é liberdade e, acima de tudo, isso é amor próprio em ação. O estoicismo só aponta o caminho. Quem decide caminhar é você. Tem uma força escondida na dor que pouca gente percebe. A maioria quer fugir dela, disfarçar, fingir que está tudo bem. Mas a dor não some só porque você ignora. Ela se acumula. Vai ficando ali, num canto da alma, esperando uma brecha para aparecer de novo. Às vezes na forma de raiva, outras vezes na forma de cansaço e até em silêncio, com aquele vazio que ninguém entende. Mas o estoicismo não nos ensina a fingir, que não dói. Ele propõe algo mais difícil, mas muito mais libertador. Encarar a dor de frente e transformá-la em força. Sim, porque a dor pode virar combustível. Pode ser o ponto de virada. Pode te ensinar o que você nunca teria aprendido no conforto. Não é sobre romantizar o sofrimento, mas sobre reconhecer que ele tem lições escondidas. Quando você para de fugir, começa a ouvir. E quando começa a ouvir, entende que a dor, por mais cruel que pareça, também quer te mostrar algo. Algo sobre você, sobre suas escolhas, sobre o que você estava ignorando. E nesse processo, você começa a se reconstruir. O estoicismo nos lembra que nenhum guerreiro nasce no luxo. A força de verdade é forjada no fogo. É quando tudo desaba que você descobre o que te sustenta. É quando ninguém mais segura a sua mão que você aprende a ficar em pé sozinho. E é aí que nasce a verdadeira independência emocional. Não aquela de quem não sente nada, mas de quem sente tudo e mesmo assim não se entrega à dor como se fosse um destino. Quem escolhe atravessar a tempestade com coragem volta diferente, mais firme, mais lúcido. A reconstrução não é imediata, é lenta, às vezes arrastada. Tem dia que parece que você está bem, tem dia que a tristeza volta sem aviso. E tudo bem, isso faz parte. O importante é não se apegar ao papel de vítima, porque a dor que vem da vida é inevitável, mas o sofrimento prolongado, aquele que a gente alimenta dia após dia, esse é uma escolha. Uma escolha silenciosa, mas real. E entender isso já é o começo da cura. Quando você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que posso fazer com isso agora? Tudo muda. A vida deixa de ser um lugar onde as coisas te atingem sem controle e passa a ser um campo onde você decide o que vai construir a partir do que sobrou. Talvez não dê para reconstruir tudo. Talvez algumas perdas sejam definitivas, mas dá para se reconstruir. E isso é o mais importante. A filosofia estoica nunca foi sobre evitar a dor. Ela sempre foi sobre o que você faz com ela. Você pode usar essa dor para justificar suas amarguras ou para desenvolver compaixão. Pode usá-la como desculpa para parar ou como impulso para crescer. A escolha é sua. Sempre foi. E cada vez que você escolhe crescer, mesmo machucado, está provando que sua alma é mais forte do que qualquer ferida. Tem algo profundamente transformador que acontece quando você para de ver a dor como inimiga. Quando, em vez de se perguntar, como faço para me livrar disso, você começa a se perguntar, o que isso está tentando me mostrar? É como virar uma chave na mente. A mesma dor que antes te paralisava, agora se torna um caminho, um processo, um tipo de lapidação da alma. E como qualquer pedra bruta, quanto mais ela é trabalhada, mais forte e bela se torna. O estoicismo nos lembra que a vida não é sobre evitar os golpes,
mas sobre aprender a absorvê-los sem se quebrar por dentro. Claro que ninguém quer sofrer, mas também é verdade que é na dor que a gente descobre quem realmente é. Quando tudo vai bem, é fácil parecer forte, centrado, equilibrado, mas é no caos que a verdade aparece. É no caos que você descobre se suas raízes estão fundas ou se estava tudo apoiado na aprovação dos outros. E quando você vê que, mesmo machucado, continua em pé, talvez tremendo, mas em pé, algo muda. Você começa a confiar mais em si. Começa a perceber que a sua força nunca esteve nas circunstâncias, mas na sua mente. A filosofia do estoicismo racional mostra exatamente isso. O que importa não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Isso parece simples, mas é poderoso. A partir do momento que você assume o controle da sua reação, você para de viver como vítima e começa a viver como protagonista. E isso muda completamente a direção da sua história. Porque agora, em vez de esperar que os outros consertem o que quebraram, você mesmo começa a se reconstruir. E cada parte que você refaz, refaz com mais consciência. Tem uma força silenciosa em quem já caiu e se levantou. Não é barulho de quem precisa provar nada. É calma de quem já entendeu muita coisa. É como se a alma ficasse mais firme, o olhar mais profundo, as escolhas mais conscientes. Porque depois de atravessar a dor e não se perder nela, você começa a escolher com mais sabedoria o que vale a pena sentir, o que vale a pena manter e, principalmente, o que já pode ir embora. E aí vem uma das maiores lições da filosofia estoica. A vida não vai te proteger do sofrimento, mas vai te oferecer ferramentas para lidar com ele de um jeito mais sábio. E uma dessas ferramentas é a consciência de que tudo passa. A alegria passa. A dor também. As perdas, por mais imensas que pareçam, um dia perdem o peso. Não porque deixam de ser importantes, mas porque você fica mais forte. E com essa força vem uma serenidade que ninguém te tira. Essa serenidade não grita. Ela sussurra e diz bem baixinho: você já enfrentou o pior e sobreviveu. Isso não é arrogância, é maturidade. É saber que a dor te visitou, mas não te dominou. É saber que mesmo com tudo que viveu, você ainda é capaz de amar, de recomeçar, de acreditar. E isso no mundo de hoje é uma forma de coragem rara. Tem uma calma que não vem do mundo, nem dos outros, vem de dentro. E essa calma só nasce quando a gente para de correr atrás de controle. É isso que o estoicismo tenta nos mostrar. O tempo todo, controlar o que acontece fora é impossível. Mas o que acontece dentro, isso está nas nossas mãos. Enquanto a gente insiste em querer que tudo esteja do nosso jeito, a vida responde com frustração. Mas quando a gente aceita que nem tudo depende da gente, começa a surgir uma paz diferente. Uma paz que não se abala com o barulho lá de fora, porque aprendeu a se sustentar em silêncio. E olha que curioso, muitas das nossas angústias nascem justamente dessa expectativa de que o mundo vai nos dar o que achamos que merecemos, que as pessoas vão agir como esperamos, que as situações vão seguir o nosso roteiro mental. Só que o mundo não leu esse roteiro. Ele segue seu próprio fluxo, e enquanto a gente não entende isso, vive se machucando com coisas que nunca estiveram sob nosso controle. O estoicismo não é sobre ser passivo, mas sobre saber onde colocar a energia. E colocar energia no que você não pode mudar é como gritar para o vento. Ele não vai mudar de direção só porque você quer. Quando você aprende a focar no que realmente está sob seu domínio, sua vida começa a ter mais leveza. Não porque ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar guerras inúteis. Você percebe que não precisa reagir a tudo, que pode escolher o silêncio ao invés da discussão, que pode escolher o afastamento ao invés da insistência, que pode escolher a sua paz ao invés do drama. E essa liberdade de escolha é o que te fortalece. É claro que no começo isso parece estranho, parece frieza, mas não é. É discernimento, é maturidade. É parar de deixar que qualquer coisa ou pessoa te arraste emocionalmente. E é aí que você começa a se destacar, porque enquanto
A maioria ainda vive à mercê do que o outro diz ou faz. Você está firme no seu centro. Observa. Pensa. Escolhe com consciência. E essa consciência se torna sua armadura, invisível, mas presente em cada atitude. Você começa a perceber que pode até sentir raiva, tristeza, decepção, mas isso não te define mais. Você sente e deixa ir. Não guarda. Não cultiva mágoa como quem cultiva flor, porque mágoa não perfuma, só envenena. E quem quer ter uma mente leve precisa aprender a soltar, a abrir mão do controle, da expectativa, da necessidade de entender tudo. Nem tudo precisa de resposta. Às vezes só precisa ser deixado para trás, e é nessa leveza que o estoicismo brilha. Ele te mostra que o verdadeiro poder é o de não ser controlado nem pelo mundo nem por você mesmo em desequilíbrio. Que sua maior força não é gritar quando é ferido, mas continuar caminhando com dignidade, sem se arrastar, sem implorar, sem se perder. Só seguir, com clareza, com firmeza, com paz. Muita gente acha que força é bater no peito, encarar tudo de frente, não demonstrar fraqueza. Mas isso é só pose. A verdadeira força é silenciosa. Ela está no controle que você tem sobre si mesmo quando tudo parece desabar. Está em não responder ofensa com ofensa, em manter a cabeça no lugar quando o coração quer explodir. Isso é autocontrole, e o estoicismo coloca esse autocontrole como um dos maiores tesouros que alguém pode cultivar. Não é sobre engolir o que sente, mas sobre digerir com calma antes de reagir. Porque quando você reage sem pensar, quem controla sua vida é a emoção, e não você. Aí entra uma virada de jogo. Aprender a pausar. Sim, só isso. Pausar. Respirar. Esperar o calor do momento passar antes de agir. Parece simples, mas é difícil, né? Porque o impulso é forte, a vontade de responder, de se justificar, de provar um ponto. Mas toda vez que você consegue esperar um pouco, o que parecia urgente já não parece tão grave. E essa pequena espera pode salvar amizades, preservar sua energia e manter sua paz. O silêncio, nesses momentos, não é covardia. É sabedoria em ação. O estoicismo ensina que quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem domina um exército. E convenhamos, dominar a si mesmo é uma batalha diária. Porque tem dias que o mundo te testa. Pessoas falam o que não. Devem, situações fogem do controle, emoções se embaralham. Mas aí você lembra, eu posso escolher como vou lidar com isso. Eu posso responder com calma. Posso escolher o que vale a pena sentir. E essa liberdade interna é o que vai te diferenciar da maioria. Você já reparou como muita gente vive reagindo a tudo? Uma crítica e a pessoa já explode. Um olhar atravessado e já vira guerra. Uma frustração pequena e pronto. Desaba. Isso não é viver. É sobreviver aos trancos e barrancos. É como andar com o coração na mão, esperando que o mundo cuide dele. Mas o mundo não vai. Essa responsabilidade é sua. E quanto antes você assumir, mais forte e leve sua caminhada vai ser. Só que, para isso, é preciso treino. Treinar o pensamento, treinar a paciência, treinar a resposta. Ninguém acorda pronto. Mas cada vez que você escolhe o autocontrole, está ficando mais preparado, mais consciente, mais sábio. E aos poucos as coisas que antes te tiravam do eixo vão perdendo o efeito. Não porque ficaram menos intensas, mas porque você ficou mais firme. É como o bambu que enverga com o vento, mas não quebra. A flexibilidade que vem da força interior. E é aí que você entende. Ser forte emocionalmente não é não sentir nada. É sentir tudo, mas saber o que fazer com cada sentimento. É olhar para dentro com honestidade e agir com clareza. É proteger sua paz como quem protege um tesouro raro, porque é isso que ela é, e ninguém mais vai cuidar dela por você. Só você pode fazer isso. E você pode. Tem um ponto no caminho em que a gente se cansa. Cansa de esperar que o outro mude, que a situação melhore, que a vida peça desculpas. E aí acontece algo sutil, mas profundo. Você decide mudar o foco. Em vez de olhar para fora esperando uma resposta, você começa a olhar para dentro, em busca de direção.
E é nesse instante que tudo muda. Porque enquanto você espera que o mundo te traga paz, vive frustrado. Mas quando percebe que pode criar essa paz dentro de você, começa a caminhar com uma firmeza nova. O estoicismo chama isso de voltar ao essencial, ao que realmente importa. A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. Querem mudar o outro, prever o futuro, apagar o passado. Mas tudo isso é areia escorrendo pelos dedos. Você tenta segurar, mas não dá. E quanto mais força faz, mais rápido escapa. A única coisa que está verdadeiramente nas suas mãos é o que você escolhe pensar, sentir e fazer. Só isso. Mas isso é tudo. Quando você abraça essa ideia, a ansiedade perde a força. O medo encolhe. Porque você para de brigar com a vida e começa a dançar com ela, mesmo que a música às vezes mude de ritmo. E isso não é se conformar, é se alinhar. É reconhecer que existe um limite entre o que você pode influenciar e o que simplesmente precisa aceitar. Quando você foca no que depende de você, sua energia se organiza, você dorme melhor, fica mais leve e, paradoxalmente, começa a influenciar o mundo à sua volta de um jeito mais positivo, porque a sua calma contagia. Sua presença passa confiança, sua estabilidade inspira. Isso é viver com propósito, com consciência, e não com reatividade. O estoicismo nos mostra que a vida externa é cheia de incertezas, mas a vida interna pode ser cultivada como um jardim. Requer atenção diária, sim. Mas vale a pena, porque quando você cuida da sua mente, começa a perceber melhor as armadilhas emocionais. Já não entra em qualquer discussão. Já não se abala com qualquer olhar torto. Já não se sabota com pensamentos negativos o tempo todo. Você começa a notar o que antes passava batido. E esse nível de presença muda tudo. Às vezes, a gente se perde por estar sempre no automático. Reage sem pensar. Se entrega sem refletir. Se culpa por tudo. Mas quando você desenvolve esse olhar mais atento para dentro de si, descobre que pode pausar. Pode questionar o pensamento. Pode respirar antes da resposta. E isso te devolve o controle, não do mundo, mas de si mesmo. E, sinceramente, esse é o único controle que vale a pena. Porque uma vez que você domina o próprio mundo interno, nada lá fora te controla mais. Você pode viver num ambiente difícil, lidar com pessoas complicadas, enfrentar perdas dolorosas. Mas nada disso vai conseguir apagar quem você é. Porque sua luz não depende do externo. Ela vem de dentro. E quando vem de dentro, ninguém apaga. Tem uma pergunta que pode mudar tudo. O que depende de mim agora? Simples, direta, mas poderosa. Porque ela te tira do lugar de vítima e te coloca no centro da própria vida. E é isso que o estoicismo ensina com tanta clareza. Não adianta se afogar em mágoas ou querer respostas de quem nunca vai dar. O que te fortalece de verdade é assumir o que você pode fazer agora. Pode ser respirar fundo, pode ser se afastar, pode ser escrever, chorar, meditar ou só ficar em silêncio. Mas o importante é entender que há algo, por menor que seja, que está nas suas mãos. E quando você descobre isso, aquela sensação de impotência começa a se dissolver, porque percebe que sempre tem uma escolha. Mesmo nas situações mais difíceis, ainda dá para escolher como reagir. Dá para escolher se vai alimentar o drama ou cultivar a calma. Dá para decidir se vai repetir os velhos padrões ou se vai quebrar o ciclo. Isso não é negação da dor, é inteligência emocional. E o estoicismo, desde os tempos de Marco Aurélio, sempre reforçou isso. O seu poder não está no que acontece, mas em como você age com o que acontece. Tem dias que a única coisa que dá para fazer é levantar da cama e seguir devagar. E tudo bem. Força não é correr o tempo todo. Às vezes é só não desistir. É continuar mesmo com o coração apertado, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com medo. E olha, isso é digno, isso é bonito, isso é humano. A vida não exige perfeição. Ela exige presença, coragem, um passo de cada vez. E o estoicismo é isso. Um convite constante para viver com mais firmeza e menos ilusão. E ilusão é o que mais causa sofrimento. A ilusão de que o outro vai mudar, de que o tempo vai voltar,
de que um dia vai fazer sentido. Mas a verdade é que algumas coisas não mudam, algumas pessoas não voltam, algumas perguntas não serão respondidas, e mesmo assim, você pode viver em paz. Porque a paz não é a ausência de problemas, é a decisão de não ser escravo deles. E essa decisão se renova todo dia no silêncio da sua mente. Por isso, se hoje parecer difícil, respira. Lembra do que você já passou, das coisas que achou que não ia suportar e superou. Lembra que a sua mente pode ser treinada, que sua força não mora na aparência, mas na forma como você se sustenta quando ninguém está vendo. O mundo pode até não perceber, mas cada pequena vitória interna sua tem um valor imenso, porque são elas que estão construindo o alicerce de uma vida mais consciente. E no meio de tudo isso, o estoicismo vai sendo esse companheiro firme. Não julga, não promete mágica, só te convida a enxergar com mais clareza e agir com mais sabedoria. Te lembra que o controle não é sobre os outros, mas sobre si, e que, quando você assume essa responsabilidade, a vida começa a responder com mais sentido, porque, no fundo, tudo começa onde você decide permanecer. No caos, ou na consciência. Tem um momento em que o silêncio começa a fazer sentido. Não é mais aquele silêncio pesado de quem engole tudo, mas um silêncio escolhido, maduro, que protege a paz. É quando você entende que nem tudo precisa de resposta, que nem toda provocação merece sua atenção, que não vale a pena se desgastar por aquilo que não constrói. O estoicismo fala muito disso, da sabedoria de não reagir a qualquer estímulo. E isso, num mundo tão barulhento, é quase um superpoder. Ficar em silêncio onde antes você gritava é sinal de evolução. Um sinal de que você está começando a se priorizar de verdade. E se tem algo que demonstra amor próprio, é essa escolha. A escolha de não entrar em conflito só para provar que está certo, de não se forçar em lugares onde não cabe mais, de não se explicar para quem já decidiu não te entender. É duro no começo, mas depois traz uma liberdade imensa, porque você percebe que não precisa mais carregar o peso das expectativas alheias. Pode ser leve, pode ser simples, pode só viver, sem ficar tentando justificar tudo o tempo todo. Essa leveza não vem de fora. Ela nasce quando você para de se violentar para ser aceito, quando para de se empurrar para dentro de moldes que não combinam com você, quando para de se esconder para manter relações frágeis. O estoicismo nos ensina que integridade vale mais do que aprovação, que estar em paz com a própria consciência vale mais do que qualquer aplauso, que agradar o mundo às custas da própria verdade é um preço alto demais, e não vale a pena. E aí você começa a se afastar de quem te confunde, de lugares que te drenam, de conversas que só te puxam para baixo, não por orgulho, mas por proteção, porque finalmente entendeu que precisa estar inteiro para viver bem, que a sua energia é valiosa, que seu tempo é sagrado e que não dá mais para desperdiçar tudo isso tentando manter o que já não faz sentido. É como varrer a casa e continuar deixando a porta aberta para o vento sujar de novo. Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Da alma que se doou demais, que esperou demais, que aguentou mais do que devia. E quando você sente esse cansaço, é hora de recolher, de parar, respirar e reorganizar, não para fugir, mas para se reencontrar, para lembrar quem você é sem as distorções que o mundo colocou em cima, para lembrar da sua essência antes das feridas, das máscaras e dos medos. E nesse reencontro, o estoicismo é tipo um espelho limpo. Ele não aumenta sua dor nem diminui, só reflete com clareza, mostra o que depende de você. Te convida a soltar o que não serve mais. Te lembra que a verdadeira força é ser fiel a si mesmo, mesmo quando tudo em volta tenta te afastar disso, porque no final é só com você que vai dormir todo dia. Tem um momento em que você não quer mais provar nada, nem para ex, nem para amigo, nem para família, nem para ninguém. Só quer ficar em paz, e é aí que a vida começa a mudar de verdade. Porque enquanto você vive para ser validado, está sempre em dívida com o mundo. Mas quando você entende que sua verdade não precisa ser gritada nem aprovada, o jogo vira. O estoicismo ensina que o sábio não precisa convencer, ele só vive, e quem observa aprende.
Essa serenidade assusta os inseguros, mas atrai quem também está em busca de silêncio por dentro. Às vezes, a gente acha que vai ser feliz quando todo mundo nos reconhecer, quando a vida estiver no lugar certo, quando tudo se encaixar. Mas isso é ilusão. A felicidade não está no encaixe, está na aceitação. Aceitar quem você é do jeito que é com o que tem agora. E isso não significa se acomodar, mas parar de lutar contra a sua própria natureza. Quantas vezes você já se forçou a sorrir para não parecer fraco? Já aceitou coisas só para não desagradar? Já se calou para manter a paz? Pois é, isso vai corroendo a alma aos poucos. O caminho estoico é o caminho da verdade, e a verdade, às vezes, exige corte. Corte de vínculos, de hábitos, de mentiras que a gente contou para si mesmo. E cortar dói, mas manter o que fere dói mais. Por isso, chega uma hora em que você escolhe a dor da libertação no lugar da dor da repetição. E isso é bonito demais, porque significa que você amadureceu, que agora prefere crescer em silêncio do que se manter preso em gritos vazios. Tem coisas que só o silêncio resolve. Aquela discussão que não precisa acontecer. Aquele desabafo que você escreve e não envia. Aquele passo para trás que parece derrota, mas na verdade é proteção. Isso é autocuidado, é presença, é saber que nem toda batalha vale o seu cansaço, que nem todo vínculo merece manutenção, que tem relação que só existe porque você ainda insiste. E o estoicismo lembra: você é livre para parar de insistir. E essa liberdade assusta, porque de repente você percebe que pode ser feliz sozinho, que pode mudar de ideia, que pode escolher outro caminho, que pode se reinventar. Não precisa esperar permissão, não precisa esperar o momento ideal. O momento ideal é agora, com o que você sabe, com o que sente, com o que tem. A vida é agora. E quem vive preso ao que deveria ser, perde o que já é. O estoicismo não é uma receita mágica, é um lembrete diário de que você pode se tornar alguém mais forte, mais lúcido, mais presente, não mudando o mundo, mas mudando o modo como caminha nele. E quando o passo é firme por dentro, não importa o terreno. Você segue, com menos ruído, com mais essência, e principalmente com leveza. Tem uma coisa que pouca gente fala. Às vezes, o silêncio mais curador é aquele que vem de você, com você mesmo. Aquele momento em que você senta sozinho, sem distração, sem celular, sem ninguém por perto, e só escuta o que está acontecendo aí dentro. No começo pode ser desconfortável. Parece que a mente grita. Mas com o tempo, esse silêncio vira abrigo. O estoicismo ensina isso com clareza. Quem aprende a ficar bem na própria companhia nunca mais aceita qualquer presença só para preencher espaço, porque percebe que a solidão, quando bem vivida, é fértil. É ali que você descobre coisas que o barulho do mundo esconde. Entende por que sente o que sente, percebe onde está insistindo demais, começa a se tratar com mais compaixão, e aí, sem querer, começa a se curar. Não de forma dramática, mas sutil. Um dia você acorda e percebe que aquela pessoa já não te afeta mais como antes, que aquela dor perdeu força, que você está mais inteiro, e essa cura silenciosa é uma das mais poderosas, porque ela não depende de ninguém, só do seu compromisso consigo. Essa presença consigo mesmo muda sua forma de viver. Você começa a se importar menos com o que os outros esperam e mais com o que te faz sentido. Começa a dizer mais não sem culpa. Começa a se afastar do que te cansa. Começa a priorizar o que te alimenta por dentro. E aí, de repente, está fazendo escolhas mais alinhadas, construindo uma rotina mais leve, se aproximando de gente que soma e não suga. Isso é maturidade emocional. Isso é autocuidado real. E é curioso como, quanto mais você se fortalece por dentro, mais os testes aparecem. Gente tentando te desestabilizar. Situações provocando seu velho padrão. Mas agora é diferente. Agora você observa, respira, escolhe, não entra no jogo, não se afunda mais. E não é porque virou pedra, é porque virou raiz. Tá firme no próprio chão, sabe o que sente, sabe o que quer,
e sabe o que não aceita mais. Esse tipo de firmeza não grita. Ela se impõe no olhar, na postura, nas decisões silenciosas. E o mais bonito é que essa firmeza não te afasta do amor. Pelo contrário, ela te aproxima do amor certo. Porque agora você não se anula para agradar, não se molda para caber, não negocia a sua paz para manter ninguém. E é aí que você passa a atrair relações mais verdadeiras, mais leves, mais conscientes. O estoicismo não quer te tornar frio, mas firme. Não quer te afastar do mundo, mas te devolver a si mesmo. Te lembrar que a vida não é sobre ser aceito por todos, mas sobre aceitar quem você é, com clareza e coragem. Porque quem se conhece de verdade sabe onde pisa, sabe o que sente e sabe o que merece. E isso é poder. Tem uma hora em que você olha para trás e percebe: o que mais te fez crescer não foi o que deu certo, mas o que te rasgou por dentro. Foram os términos, os silêncios, as portas fechadas, as decepções que te colocaram no caminho do autoconhecimento. E aí vem aquela virada estoica. Você começa a agradecer até o que doeu, não porque gostou da dor, mas porque ela te tirou da ilusão. Porque só depois da queda você decidiu se levantar de outro jeito. E isso não é fraqueza, é força. Uma força madura que não precisa de palco, só de direção. O que te molda não são os dias bons, mas os dias em que você quase desistiu. Aqueles em que sentiu que não dava mais, mas deu um passo mesmo assim. E o estoicismo ensina justamente isso. Viver é resistir com lucidez. É aceitar que as dores vêm, mas que elas não precisam te definir. Que os erros acontecem, mas não precisam te rotular. Que os finais existem, mas não precisam encerrar você. Você continua. Sempre pode continuar. E quanto mais consciente estiver, mais leve vai ser esse caminho. Chega um ponto em que o que te feriu se transforma em uma espécie de sabedoria silenciosa. Você não precisa mais contar sua dor para todo mundo. Ela virou cicatriz. E cicatriz, quando bem curada, não dói mais. Apenas ensina. Você olha para trás sem se prender, sem se amargurar. Olha com respeito por quem você foi e com orgulho de quem está se tornando. Isso é evolução. E não tem nada mais bonito do que ver alguém que sofreu muito, mas escolheu crescer em vez de se fechar. É aí que a liberdade começa a florescer. Quando você para de se definir pelos seus fracassos. Quando entende que tudo o que viveu foi material para sua construção. A dor não foi em vão. O abandono não foi em vão. O erro não foi em vão. Tudo te trouxe até aqui. E se hoje você é mais calmo, mais firme, mais consciente, é porque não se deixou perder por completo. Lá atrás. O estoicismo sempre fala disso. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolheu fazer depois. E essa escolha é diária. É uma prática. Você acorda e escolhe não reagir igual ontem. Escolhe não repetir o que te faz mal. Escolhe olhar para o que sente com mais verdade. Não se engana mais tão fácil. Não cai nas mesmas armadilhas. E não porque ficou duro, mas porque ficou desperto. A consciência cresceu. E com ela veio a paz. Uma paz que não depende de ninguém entender você, porque você se entende. O estoicismo é esse lembrete constante de que a verdadeira revolução é interna. Não tem fogos, não tem aplausos, não tem público, mas tem verdade, tem raiz, tem firmeza e tem uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque quando você aprende a transformar dor em sabedoria, o mundo pode até tentar te derrubar, mas nunca mais vai conseguir te manter no chão. Tem uma cena comum. Alguém te fere e você passa dias, semanas, às vezes meses, tentando entender o porquê. Revê conversas, lembra gestos, analisa atitudes e, no fundo, busca uma explicação que te alivie da dor. Mas o estoicismo chega como um balde de água fria e de libertação também. Você não precisa entender tudo para seguir em frente. Às vezes, o que você precisa mesmo é aceitar que nem todo comportamento tem lógica e que nem tudo o que fizeram foi sobre você. Muita coisa foi só reflexo do outro, da bagunça emocional dele, do que ele carrega, não do que você é. Isso tira um peso enorme, porque você para de se culpar, para de pensar que não foi suficiente,
para de acreditar que o erro foi seu por completo. Começa a ver que sim, talvez tenha tido falhas, mas que o desrespeito, a indiferença, o abandono, isso não tem justificativa aceitável quando alguém realmente se importa. O estoicismo ensina que a opinião dos outros não muda a essência das coisas. E que o que alguém fez com você diz mais sobre o mundo interno dele do que sobre o seu valor. É nesse ponto que você começa a recuperar sua autoestima. Quando entende que ser ignorado por alguém não diminui a sua luz, que não ser escolhido por uma pessoa não significa que você não é digno de amor, e que ser rejeitado, em muitas situações, é só livramento disfarçado. Porque se alguém não reconhece sua presença, sua entrega, sua verdade, essa pessoa já está te mostrando que não sabe lidar com o que é real. E você merece alguém que saiba. E mais do que isso, você merece se reconhecer. Merece se acolher nos dias em que o mundo parecer grande demais. Merece se olhar com compaixão nos momentos em que errar. Merece parar de se exigir perfeição. Porque o estoicismo fala disso também, de se tratar com justiça, de não se tornar o seu próprio carrasco, de não repetir para si mesmo as palavras duras que já ouviu lá fora, de ser abrigo para si mesmo quando ninguém mais for. Quando essa virada acontece, você não vira alguém frio, você vira alguém consciente, que ainda sente, que ainda ama, que ainda se importa, mas que não se entrega mais de bandeja, que não aceita mais ser tratado como plano B, que entende que a vida é curta demais para mendigar afeto onde só existe ego. Isso é força emocional, isso é maturidade estoica, isso é a liberdade de dizer, eu me basto, e quem quiser caminhar, ao meu lado, que venha por escolha, não por carência. E assim você segue, mais inteiro, mais leve, mais seletivo. Não por arrogância, mas por respeito. Porque aprendeu que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em quem não sabe o que fazer com ela. E o que antes te desmoronava, agora só te ensina. Porque quem aprende com a dor, constrói uma força que o mundo não entende, mas respeita. Tem um tipo de sabedoria que não vem dos livros, nem dos conselhos alheios. Vem da dor atravessada, do silêncio suportado, das noites mal dormidas, em que você conversou com seus próprios fantasmas. Vem do momento em que ninguém estendeu a mão e você teve que se levantar sozinho. É aí que nasce a verdadeira maturidade. E é exatamente isso que o estoicismo quer ensinar. Que você não precisa esperar que a vida te trate bem para viver com dignidade. Você só precisa decidir que, aconteça o que acontecer, vai continuar sendo fiel a quem você é. Porque a vida é isso mesmo, cheia de curvas, de recomeços, de despedidas inesperadas. Às vezes dói tanto que parece que não vai passar. Mas passa, sempre passa. E o que fica é o que você construiu por dentro, as virtudes que cultivou, a clareza que desenvolveu, o olhar mais calmo que aprendeu a manter, mesmo diante do caos. O estoicismo não promete uma vida perfeita, mas oferece algo melhor. A capacidade de atravessar a imperfeição com firmeza, com serenidade, com uma força que ninguém vê, mas que sustenta tudo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa força, essa paz, esse equilíbrio, ninguém pode tirar de você. Porque não veio de fora. Veio do seu esforço, da sua decisão de não repetir os mesmos padrões, de não se apegar a quem te feriu, de não se afundar em mágoas, de não viver à espera de algo que talvez nunca venha. Você decidiu se construir, e isso é o maior ato de amor próprio que existe. É você escolhendo ser seu próprio porto seguro. Quando você entende isso, a vida muda. Os mesmos desafios continuam aparecendo, mas você responde de outro jeito, com mais calma, com mais presença, com mais consciência. E aos poucos, vai percebendo que não precisa mais provar nada, nem correr atrás de quem se afastou, nem se forçar a estar onde não faz sentido, porque agora você sabe, onde não há respeito, não há espaço. Onde não há verdade, não há caminho. Onde não há reciprocidade, não há permanência. Estoicismo não te ensina a vencer os outros. Te ensina a vencer a si mesmo, os seus impulsos, suas carências, suas reações descontroladas. E ao fazer isso você vence o que realmente importa. Porque no fim,
A maior vitória não é ter mais nem parecer mais. É ser mais, mais coerente, mais inteiro, mais consciente. E isso não tem preço. Isso é liberdade real. Então, que você siga com essa consciência viva dentro de você. Que continue escolhendo a sua paz, mesmo quando for difícil. Que entenda que tudo o que você precisa já mora aí dentro, esperando ser acessado. E que mesmo nos dias nublados você se lembre: quem carrega a luz por dentro nunca depende do sol lá fora. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários qual foi a lição que mais te fez refletir. E se não souber o que dizer, apenas comente: eu escolho minha paz. Isso já mostra que você está no caminho da consciência. E se quiser continuar essa jornada, recomendo que assista à nossa playlist Sabedoria Estoica. Lá tem mais vídeos profundos, como este, para te ajudar a fortalecer sua mente e viver com mais clareza todos os dias. Te espero por lá. Neste vídeo, você vai aprender como identificar e eliminar, de forma silenciosa e estratégica, tudo aquilo que te impede de viver com leveza e autenticidade. Vai entender por que algumas relações, hábitos e pensamentos estão drenando sua energia sem você perceber. Como usar o silêncio como ferramenta de transformação e força interior. Como aplicar a sabedoria dos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, para soltar o que não pode controlar. Que não é preciso fazer barulho para mudar de vida, basta agir com consciência. Que o respeito por si mesmo começa quando você escolhe quem merece ficar e o que precisa ir. No final, você não será o mesmo. Vai sair desse vídeo mais leve, mais consciente e pronto para fazer da sua paz uma prioridade. Sem alarde, mas com firmeza. Tem coisas na vida que a gente carrega sem nem perceber. Peso morto. Fardos que não fazem mais sentido, mas continuam. Ali ocupando espaço no peito, na mente, nos dias. Sabe aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo sem ter feito muito? Muitas vezes, o cansaço não vem do que a gente faz, mas do que a gente tolera. Relações que só sugam, hábitos que esgotam, objetos que entulham a casa e o coração. O mais curioso? Ninguém obriga a gente a manter essas coisas, mas mesmo assim seguimos como se deixar para trás fosse errado. E aí vem a pergunta: por que a gente ainda segura o que só atrasa? Tem gente que acha que mudar precisa ser barulhento. Precisa postar no Instagram, fazer textão, anunciar para o mundo que agora vai ser diferente. Mas e se eu te disser que as maiores mudanças que já vi aconteceram no silêncio? Sem plateia, sem aplausos, só alguém olhando para dentro e decidindo: isso aqui já não me serve mais, e soltando, sem drama, sem desculpa, sem pedir permissão. É igual largar uma mala no meio da estrada e continuar a caminhada mais leve. Ninguém precisa entender. Quem sente o peso é você, e só você sabe o quanto tá difícil andar. Te conto uma história. Lá num vilarejo simples, daqueles cercados por mar e vento forte, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Todo mundo conhecia ela por ser corajosa, destemida, dessas que enfrentam tempestade como se fosse brisa. Mas tinha um detalhe: o barco de Helena estava sempre cheio. Não de peixes, mas de tralhas. Redes rasgadas, cordas velhas, ferramentas quebradas que ela jurava que um dia poderiam servir. Só que esse um dia nunca chegava. O que chegava mesmo era o peso. E cada saída para o mar virava uma batalha contra a bagunça que ela mesma mantinha. Numa manhã de céu nublado, ela se preparava para mais uma pescaria quando o tempo virou. A tempestade veio com gosto. O barco balançava, as ondas batiam com força, e ela tentava manter o controle. Mas o que dificultava não era só o mar. Era a carga inútil. Foi então que, num momento de clareza entre o medo e a exaustão, Helena fez o impensável. Começou a jogar fora. Primeiro as redes inúteis, depois as cordas, até os objetos guardados por puro apego. Um a um, foram para o mar. E a cada coisa que deixava ir, o barco ficava mais leve, mais fácil de conduzir. E mesmo com o mar ainda bravo, ela conseguiu atravessar. Quando chegou ao porto, encharcada, mas viva, os outros pescadores correram para perguntar como ela tinha sobrevivido àquela loucura.
E a resposta dela foi simples, mas poderosa. Às vezes, a gente se apega ao que só atrapalha, e quando aprende a deixar ir, encontra espaço para seguir em frente. Essa fala dela ficou ecoando na cabeça de muita gente ali, porque todo mundo, em algum nível, também estava carregando tralha demais. Não era só sobre pesca, era sobre a vida, sobre abrir mão do que não soma, sobre entender que soltar não é perder, é se reencontrar. Os estoicos falavam muito sobre isso. Marco Aurélio dizia que se libertar do que está fora do nosso controle é o primeiro passo para conquistar a verdadeira paz. Não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre ser seletivo com o que você permite que ocupe espaço dentro de você. A tempestade fora, você não controla. Mas o que carrega no seu barco, isso é escolha sua. E talvez o que esteja te afundando não sejam as ondas da vida, mas as âncoras que você se recusa a soltar. Pense nisso. A coragem de deixar ir pode ser mais poderosa que a força de continuar segurando. Tem um tipo de medo que ninguém fala muito, mas que comanda a vida de muita gente. O medo da opinião dos outros. É aquele receio que paralisa, que te faz pensar 2 vezes antes de agir. Não porque você duvida de si, mas porque tem medo de ser julgado. E o mais louco é que esse medo não vem de críticas reais, mas de suposições. Você se sabota antes, mesmo de tentar. Muda o cabelo, o jeito de se vestir, a profissão, até os sonhos, tudo por causa do olhar alheio. E nem percebe que está vivendo num palco, atuando num papel que nem é seu. A verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com os próprios dramas para realmente prestar atenção em você. Mas ainda assim, você vive como se fosse observado o tempo todo, como se cada passo precisasse ser aprovado por uma plateia invisível. É como se tivesse um juiz morando dentro da sua cabeça, pronto para te condenar. Isso consome, isso desgasta. E aos poucos, você vai se moldando ao gosto dos outros e se esquecendo de quem realmente é. Vira refém de expectativas que nem vieram de você. E o mais triste é quando você se olha no espelho e não se reconhece mais. Vê ali uma versão editada de si mesmo, adaptada, encaixotada, domesticada. Aquele brilho no olhar sumiu. Aquele projeto que te empolgava, engavetado. Aquela ideia que fazia teu coração bater mais forte, abandonada. Tudo em nome da aceitação. Mas me diz, que tipo de vida é essa que você vive para agradar os outros e esquece de se agradar? Isso não é viver. É sobreviver no modo automático, sempre com medo do julgamento. Às vezes, esse medo se esconde de um jeito mais sutil, vem disfarçado de prudência, de bom senso. Você diz para si mesmo que não é hora, que talvez não esteja pronto, que é melhor esperar mais, um pouco. Mas lá no fundo sabe que o verdadeiro motivo é o medo do que vão pensar. E enquanto isso, os dias passam, os anos passam, e você continua ali, parado no mesmo lugar, sonhando acordado com uma liberdade que só vai chegar quando você tiver coragem de ser quem realmente é. É nessa hora que a filosofia estoica entra como um farol no meio da neblina. Epicteto dizia que não devemos dar poder ao que está fora do nosso alcance. E a opinião dos outros, meu amigo, está completamente fora do seu controle. O que você pode controlar é a sua reação, sua postura, suas escolhas. Viver de forma autêntica não é fácil. Dá medo mesmo. Mas viver escondido atrás de máscaras também é um sofrimento. E você precisa escolher qual dor prefere carregar. A de ser julgado por ser você, ou a de se abandonar para ser aceito. Então, começa pequeno. Não precisa anunciar para ninguém. Elimine em silêncio tudo aquilo que você só faz para agradar os outros. Sabe aquele compromisso que você sempre aceita, mas detesta? Diz não. Sabe aquela roupa que você usa só porque esperam isso de você? Troca. Faça algo que você sempre quis, mas sempre adiou por medo do que iam dizer. E sinta como é libertador tomar decisões que realmente fazem sentido para você. Como diria Sêneca, a pior prisão é aquela construída pelas mãos do medo. Tá na hora de derrubar esses muros, tijolo por tijolo, na base do silêncio e da coragem.
Vamos falar de algo que muitas vezes a gente ignora porque dói admitir. Relações tóxicas. Não só as românticas, mas qualquer uma que te suga, te diminui ou te faz duvidar de si. Tem amizade que não é companhia. É competição disfarçada. Tem parente que não é família. É cobrança constante. E tem gente que tá perto só para te manter por baixo, com comentários sutis, críticas veladas, risos que ferem mais que tapas. Mas sabe qual o problema? A gente se acostuma, fica naquela ilusão de que toda relação tem altos e baixos e vai deixando passar. Você começa a justificar o injustificável. Pensa, ele é assim mesmo. Ela só tá estressada, é coisa da minha cabeça. E com essas frases vai empurrando para frente algo que já devia ter sido deixado para trás faz tempo. É como carregar uma mala com o zíper estourado. Você sabe que tá difícil, mas insiste. E aí vem o esgotamento. Você sai de encontros mais cansado do que entrou. Começa a se sentir pequeno, desvalorizado, como se estivesse num jogo onde sempre perde, mesmo quando não fez nada de errado. Mas não é preciso brigar, discutir ou escrever um texto dramático no WhatsApp. Eliminar não é atacar, é escolher a si mesmo. É perceber que preservar a própria paz é mais importante do que manter uma aparência de harmonia. É entender que amar alguém não significa se sacrificar o tempo todo. Você não precisa justificar seu afastamento. Às vezes, basta parar de responder, diminuir o contato, recuar com leveza. Quem realmente importa vai sentir sua ausência e respeitar. Quem não sente nunca fez questão de verdade. A dor de se afastar é real, não vou mentir. Dá uma culpa, uma sensação de que você está sendo ruim. Mas aí você respira fundo e percebe. Não é sobre ser bom ou mal, é sobre ser justo consigo. A vida não é um lugar para você se anular. E sim, vai ter gente que vai criticar, que vai dizer que você mudou. Mas mudar, meu amigo, é sinal de vida. Gente viva evolui. Gente viva se protege. Gente viva escolhe com quem quer caminhar. Os estoicos têm uma lição valiosa para isso. Você não controla o comportamento dos outros, apenas o seu. Simples e direto. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia para si mesmo que a natureza das pessoas não está nas suas mãos, mas a forma como você reage a elas, sim. E se uma presença constante te faz mal, a decisão de manter essa presença também é sua. Você não é uma árvore. Pode sair do lugar. Pode se afastar sem barulho, sem culpa. Apenas siga com leveza. Quer saber como identificar uma relação tóxica? Observe como você se sente depois. Se é mais pesado, mais tenso, mais confuso, já tem sua resposta. E quando tiver, elimine em silêncio, sem dar explicação, sem tentar consertar o que não quer ser consertado. A vida já é complicada demais para insistir no que só machuca. Proteja sua energia como quem protege uma chama pequena no meio do vento. Ela é frágil, mas é sua luz. Cuide bem dela. Agora pensa comigo. Quantas coisas você faz no automático, mesmo sabendo que não te fazem bem? Acorda e já vai direto para o celular sem nem abrir os olhos direito. Come coisas que sabe que vão te fazer mal depois, mas come assim mesmo, porque, é só hoje. Deixa tudo para depois. Reclama que está sem tempo, mas passa horas assistindo coisas que não acrescentam nada. Esses hábitos autodestrutivos são como goteiras no telhado. Você até acostuma com o barulho, mas um dia o teto desaba. E quando desaba, sempre parece que foi de repente, mas não foi. Foi desgaste acumulado dia após dia. O pior é que muita gente nem percebe que está se sabotando. Acha que todo mundo faz e vai empurrando. Só que tem uma diferença entre descansar e se anestesiar. E muita gente está vivendo anestesiada, fingindo que está tudo bem enquanto vai escorrendo por dentro. São pequenas escolhas que sozinhas parecem inofensivas, mas juntas constroem um abismo. E o mais perigoso, um abismo silencioso. Você não ouve ele crescer, mas sente o vazio aumentar. A verdade é que abandonar esses hábitos não é só parar de fazer algo ruim. É começar a fazer algo bom no lugar. Em vez de rolar o feed por horas, que tal dar uma caminhada? Em vez de mais uma xícara de café,
Tenta respirar fundo e se alongar. Parece besteira? Pode até parecer, mas essas pequenas trocas mudam o jogo. A chave não está em radicalizar, mas em ser constante. É como trocar uma escada torta por degraus firmes, um passo por vez, um ajuste por dia. Claro, vai ter recaída. Vai ter dia que você vai fazer tudo errado. E tá tudo bem. O problema não é errar. O problema é se entregar. Quando cair, se levanta sem drama, sem se xingar, sem prometer que agora vai. Só tenta de novo, porque a mudança de verdade não faz barulho. Ela é feita de repetições discretas, de tentativas silenciosas. Quem olha de fora nem percebe, mas você sente. E isso basta. Os estoicos enxergavam a mudança como um processo interno e constante. Sêneca dizia que não é porque você tropeçou que voltou ao ponto de partida, e isso é essencial. Se cobrar perfeição, só vai te travar. Já se acolher e seguir em frente é o que te transforma. Os estoicos entendiam que vencer a si mesmo é a verdadeira vitória. E isso começa na rotina, nos hábitos que você cultiva, nos que você abandona. Eliminar o que te enfraquece é um ato de força, não de fraqueza. Então olha para a tua vida com carinho. Vê o que está te drenando mesmo que seja pequeno. Um hábito, uma mania, uma escolha recorrente. E começa a soltar. Sem precisar fazer lista, sem precisar contar para ninguém. Só age. A cada vez que você escolhe o que te fortalece no lugar, do que te sabota, você está escrevendo um novo capítulo. Silencioso, talvez, mas poderoso. Existe uma armadilha silenciosa que muitos de nós caímos sem perceber. A necessidade de controlar tudo. A gente quer prever cada detalhe, antecipar cada falha, controlar cada pessoa ao redor, como se isso fosse garantir que tudo vai dar certo. Mas a vida, meu amigo, não segue roteiro. Ela gosta de improvisar. E quanto mais você tenta apertar o controle nas mãos, mais escorrega pelos dedos. É como tentar segurar areia. A tensão cresce, a ansiedade aumenta, e a frustração vira sua nova companheira de estrada. A verdade é que querer controlar tudo vem de um medo profundo. O medo do imprevisto, do erro, do fracasso. Você acha que, se planejar cada passo, vai conseguir se proteger de tudo. Mas, ironicamente, o que mais te machuca não é o que foge do controle. É o desgaste de tentar controlar o incontrolável. Você se estressa por coisas pequenas, perde noites de sono por situações que nem aconteceram, e no fim está exausto. E o pior, exausto por tentar impedir o vento de soprar. Quantas vezes você já se pegou imaginando cenários que nunca se concretizaram? Quantas conversas você ensaiou na cabeça que nunca aconteceram? Essa vontade de controlar tudo te aprisiona em um labirinto mental. Você tenta adivinhar reações, prever decepções, evitar dores que nem existem. E com isso, vive mais no mundo da sua cabeça do que na realidade. É uma prisão sem grades, mas com portas trancadas por dentro. E só você tem a chave para sair. Sair desse ciclo não é desistir da vida. É soltar o que não é seu. E isso assusta, eu sei. Dá uma sensação de vulnerabilidade, mas também é um alívio. Um espaço se abre. Um fôlego entra. Quando você aceita que não dá para controlar tudo, você começa a focar no que realmente importa. Suas escolhas, suas ações, seu equilíbrio. O resto? Solte. Respire. Deixe ir. A vida não precisa do seu controle. Precisa da sua presença. A filosofia estoica trata esse tema com uma clareza brutal. Epicteto ensinava que existem duas categorias: as coisas que dependem de nós e as que não dependem. E nosso erro é gastar energia demais com a segunda. O controle que importa é o interno. Sua mente, suas atitudes, sua ética. O clima muda, as pessoas mudam, o mundo gira. Mas se você se mantiver firme, nada disso te derruba. O verdadeiro poder não está em comandar tudo, mas em saber lidar com o que escapa. Então, faça esse exercício. Da próxima vez que sentir aquela ânsia de controlar tudo, pare, respire. Pergunte-se, isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Dê esse passo sem alarde.
Deixe o controle ir embora em silêncio, como se estivesse abrindo uma janela para deixar o vento entrar. E sinta o alívio de viver com leveza. Afinal, como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará a força. Tem uma expectativa que quase ninguém fala, mas muita gente sente, a de ser perfeito. Não é algo que dizem abertamente, mas está ali, escondido nas entrelinhas, nos olhares, nas comparações silenciosas. Você cresce ouvindo que tem que tirar boas notas, ser educado, se comportar, escolher a carreira certa, construir uma vida impecável. E sem perceber começa a achar que errar é fracassar, que ter dúvidas é fraqueza, que vacilar é imperdoável. Mas a verdade é outra. Ninguém vive sem tropeçar. A perfeição que vendem por aí é um truque de mágica. Parece real, mas não é. Você vê a vida editada das pessoas nas redes sociais, cheia de filtros e sorrisos, e pensa que a sua vida é a única bagunçada. Só que o que está por trás da tela é tão humano quanto você. Todo mundo chora no banho. Todo mundo se sente perdido às vezes. Todo mundo tem dias em que só quer sumir um pouco. O problema é que a gente se compara com a vitrine do outro, esquecendo que por trás da cortina tem sujeira também. E aí você se cobra, se esgota, se esmaga sob o peso de expectativas irreais. E o mais cruel, muitas delas nem são suas. Foram colocadas aí por outras pessoas. Família, escola, sociedade. Você só foi aceitando como quem carrega uma mochila sem questionar o que tem dentro. Mas chega uma hora em que o peso incomoda. Você sente que não dá mais, que alguma coisa precisa mudar. Que essa mudança começa com uma pergunta simples. De quem são essas expectativas que estão te sufocando? Comece olhando com mais cuidado para dentro. Veja o que realmente importa para você, não para os outros. Às vezes, você está tentando ser um modelo ideal que nem deseja. Está correndo atrás de um sucesso que não te satisfaz. Está buscando validação de quem nunca vai te aplaudir. E nesse caminho vai se perdendo de si mesmo. Mas a boa notícia é, dá para voltar. Dá para deixar isso para trás, um pedaço por vez, sem gritar, sem drama. Só ir soltando como quem desfaz um nó devagarinho. É aqui que o estoicismo mostra seu valor. Os estoicos nos lembram que não devemos colocar nossa paz nas mãos das expectativas externas. Sêneca dizia que o homem que espera demais dos outros se frustra, e o que espera demais de si se tortura. A saída é o equilíbrio. Fazer o melhor que pode com o que tem, sem se martirizar por não atingir um padrão inalcançável. A verdadeira força está em aceitar a imperfeição como parte da jornada. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Então, da próxima vez que sentir que está falhando por não alcançar tudo o que esperavam de você, pare, respira e solta. Elimine essas expectativas em silêncio, como quem se livra de roupas que não servem mais. Ninguém precisa saber, mas você vai sentir que está mais leve, que está mais em paz, que está finalmente sendo você. E só isso já é um baita passo. Tem gente que vive como se cada conversa fosse um duelo, como se a vida fosse uma competição onde só importa ter razão. Você já reparou nisso? Aquela pessoa que sempre quer ter a última palavra, que nunca admite um erro, que transforma qualquer bate-papo numa batalha de argumentos. E às vezes, essa pessoa é você. E sabe o que é mais doido? Nem sempre é por arrogância. Muitas vezes é só medo. Medo de parecer fraco, de não ser levado a sério, de perder o controle da narrativa. Só que nessa tentativa de vencer todas as discussões, você vai perdendo a leveza. Cada conversa vira uma tensão. Cada opinião contrária, um ataque. E o mais cruel é que no fim, mesmo quando ganha, você sai desgastado. Com a mente acelerada, o peito apertado, os laços mais frágeis. Porque ninguém gosta de estar perto de quem precisa vencer o tempo todo. A vida não é um tribunal. Nem toda conversa precisa de um veredito. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. E se eu te disser que a paz mora justamente no espaço onde você deixa de tentar provar algo? Que há uma força enorme em simplesmente ouvir, em concordar, em discordar,
em deixar o outro falar sem precisar rebater, não se trata de submissão, mas de sabedoria. Porque quanto mais você sente necessidade de estar certo, mais frágil você está por dentro. O ego grita quando a alma está insegura, e quando você aprende a calar o ego, começa a escutar algo mais profundo, a sua essência. Tem dias em que você vai sentir aquela vontade de responder, de provar, de mostrar que sabe, mas segura. Respira. Deixa passar. Você não está numa disputa. A outra pessoa não precisa perder para você ganhar. Lembra que nem sempre o argumento mais forte é o mais alto. Às vezes, é o mais calmo. E quando você percebe isso, tudo muda. As conversas viram pontes, não muros. Os vínculos se fortalecem. E você se sente mais leve, mais inteiro. A filosofia estoica nos ensina justamente isso, que não vale a pena se perder para tentar vencer. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio não precisa provar nada, porque seu valor não depende da opinião alheia. O sábio escuta mais do que fala, observa mais do que responde. Ele sabe que muitas vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras, e que a paz de espírito é mais valiosa do que qualquer discussão vencida. Então, se quiser ser forte de verdade, pratique o desapego da razão absoluta. Elimine em silêncio essa necessidade de ter sempre a resposta certa. Não precisa anunciar que mudou. Só mude. Quando sentir vontade de retrucar, experimente sorrir e escutar. Quando estiver prestes a corrigir alguém, experimente perguntar em vez de afirmar. A vida não é uma prova oral. É uma dança. E saber quando calar é como ouvir a música certa na hora certa. Isso, meu amigo, é sabedoria disfarçada de simplicidade. Agora pensa comigo. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio? Total. Não tô falando de só desligar a televisão. Tô falando de ficar realmente longe do barulho, do excesso de estímulos, das notificações que pipocam sem parar. A verdade é que a gente se acostumou a viver mergulhado num ruído constante. É o celular que vibra, a mensagem que chega, o vídeo que começa sozinho, a timeline que nunca tem fim. E no meio disso tudo, o que some é a nossa própria voz. Porque quanto mais barulho por fora, mais difícil ouvir o que está dentro. É como viver dentro de um shopping 24 horas por dia. Luz para todo lado, sons por todos os cantos, e nenhuma pausa para respirar. E sabe o que é mais doido? A gente começa a achar que isso é normal, que tá tudo bem viver nesse estado de alerta contínuo. Mas não tá. Nosso cérebro não foi feito para esse bombardeio. É como um rádio que nunca desliga. Ele até continua funcionando, mas começa a chiar, a travar, a perder o sinal. E aí vem o cansaço, a ansiedade, a dificuldade de concentração, a sensação de que a vida tá passando rápido demais. E o mais irônico de tudo é que nesse cenário o silêncio virou luxo. Mas não um luxo caro ou inalcançável. É um luxo de escolha. E você pode escolher. Pode desligar as notificações. Pode deixar o celular no modo avião. Pode sair para caminhar sem fone de ouvido. Pode sentar e só ouvir o som da sua respiração. Parece pouco, né? Mas não é. Porque nesse pouco mora o essencial. É no silêncio que as ideias nascem, que as respostas aparecem, que a alma se ajeita. Não estou dizendo para você virar um eremita, jogar o celular fora e viver isolado no mato. Mas reduzir o ruído digital é um presente que você pode se dar. E não precisa fazer alarde. Elimine em silêncio. Comece limpando suas redes sociais. Tire tudo que não te acrescenta. Pare de seguir gente que só te gera comparação ou ansiedade. Depois, desative as notificações que só te interrompem. Deixe o celular longe da cama. E veja como sua mente vai te agradecer. Não vai ser fácil no começo, mas vai valer a pena. Os estoicos defendiam a busca pela clareza interior. E não há clareza onde há confusão constante. Sabe o que Marco Aurélio fazia? Escrevia em silêncio para si mesmo. Reunia os próprios pensamentos, refletia. Ele sabia que o mundo externo é caótico, mas a mente pode ser um templo, se você cuidar dela. E isso começa com o que você consome. As ideias que você permite entrar. O tempo que você dedica a escutar o que realmente importa.
O ruído te afasta de si mesmo. O silêncio te traz de volta para casa. Então, experimente o silêncio como quem mergulha numa água limpa, depois de dias no calor. No começo pode ser estranho, mas logo vira alívio. Um alívio profundo. Elimine esse barulho digital sem barulho. Ninguém precisa saber. Só você vai sentir. E isso já basta. Porque quando o mundo cala, você finalmente se escuta. E, muitas vezes, a resposta que você buscava lá fora sempre esteve dentro. Os pensamentos negativos são como nuvens carregadas num céu que você queria azul. Chegam sem pedir licença. Ficam rondando, escurecendo tudo. Às vezes vem como um sussurro no fundo da mente. Você não é bom o bastante. Vai dar tudo errado. Ninguém se importa. E quando você menos espera, esses sussurros viram gritos. Começam a comandar suas escolhas, moldar seus comportamentos, definir seus sentimentos. E o mais cruel é que eles se disfarçam de verdade. Mas não são. São apenas vozes distorcidas, criadas por medos antigos, traumas esquecidos e dias ruins que ainda ecoam. Você tenta afastar esses pensamentos, mas quanto mais briga com eles, mais eles se fortalecem. É como lutar contra a areia movediça. O segredo talvez seja outro. Em vez de lutar, que tal observar? Reconhecer que eles estão ali, mas não dar palco. Deixar que passem como folhas levadas pelo vento. Porque quanto mais atenção você dá a eles, mais raízes eles criam. E se você permitir, eles tomam conta. Criam um jardim de espinhos onde poderia existir flores. Um jardim que só você pode podar. Tem pensamentos que chegam como visitas inesperadas. Batem à porta quando você está mais vulnerável. E você, por educação ou hábito, deixa entrar. Serve café, puxa conversa, dá abrigo. E eles se acomodam. Mas você precisa entender que nem toda visita merece estadia. Alguns pensamentos só merecem a porta fechada. E o silêncio. Porque o silêncio é uma forma de resistência. É a negação sem confronto. É dizer não sem precisar gritar. E aos poucos você retoma o controle do que entra e do que permanece na sua mente. Uma técnica simples. Quando surgir um pensamento negativo, questione. Isso é mesmo verdade ou é só uma percepção distorcida? Muitas vezes, você vai perceber que é só exagero, medo ou cansaço. E nessas horas, vale lembrar tudo o que você já venceu. Cada dor superada, cada recomeço, cada noite difícil que virou amanhecer. A mente mente. E você precisa estar atento para não cair no próprio truque. Porque a mente é poderosa, mas também é moldável. E você tem mais força do que imagina. Os estoicos ensinavam que os pensamentos não definem a realidade, mas sim a forma como você reage a eles. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos delas. Ou seja, um pensamento negativo só tem força se você o alimenta. Caso contrário, ele murcha, desaparece. E no lugar dele pode brotar uma ideia nova, mais leve, mais verdadeira. Por isso, cultivar o silêncio mental é uma prática estoica. Uma forma de criar espaço dentro de si para o que realmente importa. Então faça esse exercício todos os dias. Ao notar um pensamento que te puxa para baixo, não entre em pânico. Apenas observe, respire, questione. Elimine-o em silêncio, sem resistência, sem barulho, sem culpa. Como quem apaga a luz de um quarto vazio e fecha a porta. Você não precisa lutar contra tudo que sente. Só precisa escolher no que vai acreditar. Porque o que você escolhe acreditar constrói o mundo onde você vive. Às vezes você olha ao redor e sente que tem algo errado, mas não sabe o quê. A casa está cheia de coisas, a mesa tem papéis, o guarda-roupa vive entupido, o celular lotado de fotos que você nem lembra porque tirou. E mesmo assim, você sente que falta espaço. Engraçado, né? Ter tanta coisa e sentir que está apertado. É porque a desordem física vira desordem mental. Cada objeto fora do lugar parece puxar um pensamento solto. E, de repente, sua mente vira uma gaveta bagunçada, onde você já nem sabe o que está procurando. A bagunça consome. E não é só estética, é energética, é emocional. Você entra em casa e sente aquele peso,
Nada ali te acolhe, tudo grita por atenção. Uma pilha de louça, um monte de roupa, aquele projeto inacabado no canto da sala. E o pior, isso tudo vai te dando a sensação de que sua vida também está assim, toda espalhada. A mente, que precisava de calma, começa a correr. Pensa em 1000 coisas, não resolve nenhuma. Você se perde no próprio caos. Só que, na prática, o primeiro passo é muito mais simples do que parece. Não precisa começar pela casa toda. Comece por uma gaveta, um cantinho, um objeto. Pergunte-se, eu realmente preciso disso aqui? E se a resposta for não, solte. Jogue fora, doe, limpe. E enquanto faz isso, vai percebendo como sua mente também vai ficando mais leve. É quase mágico. Cada coisa que você tira do caminho físico abre um espaço invisível dentro de você. Um espaço que ninguém vê, mas você sente na hora. O mais curioso é que esse movimento de limpeza externa ativa um movimento interno. Você começa a questionar o que mais não precisa. Uma amizade antiga que já não te faz bem. Um hábito velho que só atrasa. Uma ideia fixa que não te leva a lugar nenhum. E sem perceber, o que começou como uma faxina na estante vira uma faxina na alma. É como se você fosse colocando tudo no lugar, por dentro e por fora. E isso não precisa ser um evento. Pode ser silencioso, discreto, mas transformador. Os estoicos valorizavam o essencial. Eles não acumulavam, nem objetos, nem vínculos, nem pensamentos desnecessários. Marco Aurélio escrevia que devemos viver com simplicidade, deixando de lado tudo que não contribui para nossa virtude ou paz interior. E isso vale para o mundo físico também. A desordem externa reflete a confusão interna, e o contrário também é verdade. Quando você põe ordem do lado de fora, começa a enxergar melhor dentro de si. A mente encontra clareza no meio da simplicidade. Então, quando o mundo parecer pesado demais, olhe ao redor. Veja o que pode ser eliminado em silêncio. Um objeto que não serve mais. Um papel que só ocupa espaço. Uma coisa que você guarda sem motivo. Tire aquilo do caminho e sinta. Sinta como a leveza volta, como o ar entra melhor nos pulmões, como sua cabeça respira. Porque às vezes tudo o que você precisa é de um pouco menos para encontrar muito mais. Agora vamos falar de um veneno invisível, mas muito presente: a comparação. Você já reparou como a gente se compara o tempo todo, mesmo sem querer? Alguém posta uma conquista e você sente que está atrasado. Outro viaja e você pensa que sua vida está parada. Uma pessoa muda de corpo e você sente que o seu é inadequado. E sem perceber, você entra numa corrida que ninguém te obrigou a participar. Uma maratona de comparação onde ninguém ganha, só se cansa. Porque sempre vai ter alguém fazendo mais, parecendo melhor, indo mais longe. E se você vive olhando para os lados, esquece de caminhar para frente. É como remar um barco e ficar olhando para o barco do lado o tempo todo. Em vez de remar com força, você rema com dúvida. Em vez de aproveitar a paisagem, você só enxerga o que o outro tem. E assim sua própria jornada vira uma sombra da dos outros. Mas o pior é que a comparação é injusta. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você vê a pose, mas não vê o peso. Vê o resultado, mas não sabe do processo. E aí se julga com uma régua que não foi feita para você. Essa comparação constante rouba mais do que tempo. Ela rouba a autoestima. Você começa a achar que não é bom o bastante, que está sempre devendo, que precisa correr atrás para alcançar algo que nem sabe se quer. E aos poucos perde o brilho do que você já conquistou. Porque enquanto você olha o troféu do outro, esquece das medalhas que já tem. E pior, perde a gratidão por estar exatamente onde está, vivendo o que precisa viver para crescer no seu tempo, no seu jeito. O que ninguém te conta é que a comparação é silenciosa. Ela não grita, mas sussurra. Ela não chega de repente, mas vai se infiltrando aos poucos. E quando você vê, já está cercado por pensamentos que nem são seus. Frases como, eu devia estar mais longe, todo mundo consegue, menos eu, não sou suficiente. E nenhuma delas é verdade. São só distorções causadas por esse hábito de se medir com a régua alheia. Um hábito que precisa ser eliminado.
E o melhor jeito de fazer isso é com silêncio e consciência. A filosofia estoica tem uma resposta direta para isso. Compare-se apenas com quem você era ontem. Os estoicos não perdiam tempo observando os outros, porque sabiam que o controle está nas próprias ações. Marco Aurélio dizia que a única coisa que importa é fazer bem o que está ao nosso alcance. Se o outro tem mais, ótimo para ele. Você só precisa cuidar do seu caminho. A comparação só te distrai do essencial. O seu progresso pessoal. Cada passo seu, por menor que pareça, já é uma vitória. Então, da próxima vez que sentir o impulso de se comparar, respira. Volta os olhos para dentro. Olha para sua própria estrada. Veja o quanto você já caminhou. E se for para olhar alguém, que seja para se inspirar, não para se diminuir. Elimine essa comparação em silêncio. Ninguém precisa saber. Mas você vai sentir a diferença. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. Você já reparou como algumas pessoas carregam um fardo invisível só por tentarem agradar todo mundo? É como se a vida delas fosse uma eterna missão de evitar conflitos, de sorrir mesmo quando algo incomoda, de aceitar o que não querem só para não decepcionar ninguém. No fundo, é um desejo de ser aceito, de se encaixar, de não causar desconforto. Mas a grande ironia é que esse esforço constante por aceitação acaba gerando o oposto. Um afastamento de si mesmo. Você agrada a todos e desagrada a única pessoa que importa, você. Ser bonzinho o tempo todo parece uma virtude, mas quando vem acompanhada de anulação pessoal, vira uma armadilha. Você começa a dizer sim quando queria dizer não, a tolerar, o que machuca, a sorrir quando o certo seria se afastar. E com o tempo você nem sabe mais quais são suas vontades reais. A vida vira um roteiro escrito por outras mãos. E mesmo com tantos sorrisos, lá dentro o vazio cresce, como um quarto bonito por fora, mas completamente abandonado por dentro. É aí que começa a sensação de esgotamento. Você se sente usado, ignorado, pouco valorizado, mas não entende. Por quê? Afinal, você sempre foi tão gentil, tão disponível, tão bonzinho. O que falta? Falta você. Falta o respeito próprio que foi sendo deixado de lado em nome da boa convivência. Falta o limite que você não soube colocar. Falta a coragem de ser firme sem deixar de ser justo. Porque gentileza sem limite vira permissão para abuso. E isso ninguém merece. Não é sobre se tornar uma pessoa fria, é sobre aprender a se proteger. O mundo não precisa de mais gente que agrada todo mundo. Precisa de pessoas que se conhecem, que sabem o que querem, que respeitam seus próprios sentimentos. E isso começa com pequenos gestos. Dizer não sem culpa. Se afastar sem drama. Ficar em silêncio quando perceber que estão abusando da sua boa vontade. Eliminar aos poucos essa obrigação de ser querido por todos. Porque no fim, quem te ama de verdade não vai te exigir esse esforço constante. Os estoicos ensinavam que a virtude está em viver de acordo com a natureza, e a sua natureza não foi feita para se anular. Epicteto dizia que você deve ser firme como uma rocha diante das tempestades da vida. Isso inclui também os outros. Quando você aprende a dizer não, quando coloca limites, quando se retira do que te faz mal, você está agindo com sabedoria. Não para ferir, mas para preservar o que há de mais valioso, sua paz interior. Então pare de querer agradar todo mundo. Nem todo mundo merece seu esforço. Elimine em silêncio essa necessidade. Você não precisa justificar, não precisa explicar. Apenas viva com mais verdade, mais firmeza, mais autenticidade. E veja como, aos poucos, o respeito começa a surgir. Primeiro de você com você mesmo, depois do mundo com quem você é de verdade. Existe uma prisão sutil que quase ninguém percebe, a necessidade de aprovação. Ela é sorrateira, não. Chega com algemas visíveis, mas te prende do mesmo jeito. Você começa a moldar suas atitudes esperando aplausos. Evita decisões com medo de críticas. Não publica um texto, não usa uma roupa, não muda de cidade porque pensa: o que vão pensar de mim? E assim, sem querer, você vai se acorrentando a opiniões que mudam com o vento, a julgamentos que nem sempre vêm de gente que importa.
A vontade de ser aprovado vem do medo de ser rejeitado. É natural. Todo ser humano quer pertencer. Mas quando esse desejo domina, ele vira um veneno lento. Você passa a escolher seus caminhos não pela sua verdade, mas pelo gosto dos outros. E isso te desgasta, porque ninguém consegue manter uma fachada o tempo inteiro. Chega uma hora que o disfarce aperta, sufoca, machuca, e quando isso acontece, a única saída real é se despir dessa armadura de agradar. Você começa a perceber que quanto mais busca a aprovação, mais distante fica de si mesmo. A cada